Vivemos em uma época em que poucas expressões geram tantas discussões quanto ideologia de gênero. Para alguns, ela representa uma ameaça aos valores da família e da educação. Para outros, trata-se de um termo utilizado para criar medo e alimentar disputas políticas. Mas afinal, o que realmente acontece dentro das escolas? Existe uma tentativa de ensinar uma determinada identidade às crianças? Ou estamos diante de um grande mal-entendido alimentado pela polarização? Neste vídeo, vamos analisar esse tema sob 3 perspectivas diferentes: a educação, a ciência e a psicanálise. Nosso objetivo não é dizer em que você deve acreditar. A proposta é apresentar informações fundamentadas para que você possa construir sua própria reflexão. Então, prepare-se. Vamos separar fatos de interpretações e compreender por que esse debate se tornou um dos mais importantes da educação contemporânea. Antes de começarmos, é importante esclarecer uma questão fundamental. Quando falamos sobre ideologia de gênero, não estamos tratando apenas de um conceito acadêmico. Estamos diante de uma expressão que ganhou enorme repercussão política, religiosa e social. Justamente por isso, diferentes pessoas atribuem significados completamente distintos ao mesmo termo. Enquanto alguns enxergam uma tentativa de modificar valores tradicionais, outros afirmam que a expressão foi criada para desqualificar estudos científicos sobre gênero e sexualidade. Essa divergência faz com que o debate seja marcado, muitas vezes, por emoções mais intensas do que pela análise cuidadosa dos fatos. É exatamente por isso que compreender o contexto se torna tão importante. Nos últimos anos, o termo ideologia de gênero passou a aparecer com frequência em campanhas políticas, debates legislativos, redes sociais e meios de comunicação. Entretanto, quando buscamos esse conceito na literatura científica das áreas da educação, da psicologia ou da sociologia, encontramos uma realidade diferente. A expressão, em si, não é reconhecida como uma categoria científica consolidada. Isso não significa que não existam pesquisas sobre gênero. Muito pelo contrário. Existem milhares de estudos sobre identidade, sexualidade, desenvolvimento humano, relações sociais e direitos humanos. O ponto central é que a expressão ideologia de gênero costuma ser utilizada principalmente no campo político para criticar determinadas abordagens sobre esses temas. Essa distinção é importante porque ajuda a separar aquilo que pertence ao debate científico daquilo que faz parte do debate ideológico. Quando observamos a função da escola, percebemos que sua missão principal permanece a mesma há décadas: promover o desenvolvimento intelectual, social e humano dos estudantes. Em outras palavras, o objetivo da educação não é definir a identidade de ninguém. A escola ensina conhecimentos, desenvolve competências e prepara os alunos para a convivência em sociedade. É claro que questões relacionadas ao gênero podem surgir dentro do ambiente escolar. Mas, na maior parte das vezes, essas situações aparecem porque fazem parte da realidade vivida pelos próprios estudantes, de suas famílias e das transformações culturais da sociedade. Assim, a escola costuma responder às demandas que surgem naturalmente da convivência cotidiana, e não criar essas demandas. Toda escola reúne pessoas diferentes. Existem diferenças culturais, religiosas, econômicas, étnicas e familiares. Também existem diferentes formas de compreender o mundo. Em um ambiente tão diverso, é natural que surjam conflitos, dúvidas e questionamentos. O papel do professor, nesse contexto, não é dizer ao estudante como ele deve pensar. Sua função é criar condições para que todos convivam com respeito, aprendam a dialogar e desenvolvam competências para resolver conflitos de forma democrática. Assim, quando aparecem situações envolvendo preconceito, discriminação ou sofrimento emocional, a atuação pedagógica costuma concentrar-se na mediação dessas relações humanas. Diante desse cenário, surge uma pergunta importante: quando uma escola aborda questões relacionadas ao gênero, ela está ensinando uma ideologia? Na prática, essa não costuma ser a realidade vivida pela maioria das instituições de ensino. O cotidiano escolar é formado por relações humanas.
Professores e gestores lidam diariamente com conflitos, desentendimentos, episódios de bullying e diferentes formas de preconceito. Quando um estudante sofre discriminação, quando outro demonstra angústia por não se sentir aceito pelo grupo ou quando surgem dúvidas sobre convivência e respeito, a escola precisa agir. Nesse contexto, falar sobre gênero pode significar simplesmente discutir respeito, empatia e direitos fundamentais, sem a intenção de orientar a identidade ou as escolhas pessoais de qualquer estudante. Em outras palavras, o foco da educação está na convivência e na construção de um ambiente seguro para todos. Para compreender esse tema com mais profundidade, vale recorrer à psicanálise. No início do século XX, Sigmund Freud revolucionou a forma como entendemos a mente humana ao demonstrar que a sexualidade faz parte do desenvolvimento psíquico desde os primeiros anos de vida. Mas é importante evitar um equívoco comum. Quando Freud fala em sexualidade, ele não está tratando apenas das relações sexuais. O conceito é muito mais amplo e envolve desejos, afetos, vínculos, construção da personalidade e formas de nos relacionarmos com o mundo. A psicanálise procura compreender como cada indivíduo constrói sua subjetividade ao longo da vida. Seu interesse principal não é estabelecer regras sobre como alguém deve viver, mas entender como cada pessoa atribui significado às próprias experiências. Um dos princípios fundamentais da psicanálise é a singularidade. Cada sujeito possui uma história única. Cada pessoa constrói sua identidade a partir de uma combinação complexa de fatores biológicos, familiares, culturais, sociais e inconscientes. Por isso, a psicanálise evita respostas simples para questões profundamente humanas. Ela não trabalha classificando pessoas como certas ou erradas. Seu objetivo é compreender os conflitos que fazem parte da existência humana e oferecer espaço para que cada indivíduo possa elaborar sua própria história. Essa perspectiva distancia a psicanálise tanto das posições que pretendem impor uma identidade quanto daquelas que negam completamente a complexidade da experiência subjetiva. Décadas depois de Freud, Jacques Lacan ampliou essa reflexão. Para Lacan, o ser humano não nasce com uma identidade totalmente pronta. Nossa identidade vai sendo construída ao longo da vida, por meio da linguagem, das relações familiares, da cultura e das experiências que vivemos. Em outras palavras, somos sujeitos em constante construção. Essa ideia ajuda a compreender por que diferentes pessoas vivem suas experiências de maneiras distintas. A psicanálise não pretende dizer quem alguém deve ser. Ela procura compreender como essa pessoa construiu sua forma particular de existir no mundo. Outro aspecto essencial da psicanálise é a escuta. Diferentemente de abordagens que oferecem respostas prontas, o trabalho psicanalítico procura compreender o significado que cada experiência possui para aquele sujeito específico. Quando uma pessoa apresenta conflitos relacionados à identidade, ao pertencimento ou à própria história, o objetivo não é determinar uma resposta considerada correta. O foco está em reduzir o sofrimento psíquico e ampliar a capacidade de compreensão de si mesma. É justamente essa postura de escuta que pode inspirar práticas educativas mais humanas e respeitosas. A adolescência é um período marcado por profundas transformações. O corpo muda. As emoções tornam-se mais intensas. As relações sociais ganham um novo significado. E surgem perguntas que acompanham praticamente todos os seres humanos. Quem sou eu? Onde pertenço? Como quero ser reconhecido pelas outras pessoas? Essas dúvidas fazem parte do desenvolvimento psicológico e não surgiram com as redes sociais ou com os debates atuais. Elas sempre existiram. O que mudou foi a velocidade com que essas questões circulam e são discutidas na sociedade contemporânea. Por isso, muitas situações que chegam às escolas refletem inquietações que os jovens já trazem consigo,
e não necessariamente conteúdos ensinados em sala de aula. Ao longo deste vídeo, procuramos analisar um tema que frequentemente desperta opiniões intensas e muitas vezes conflitantes. Vimos que a expressão ideologia de gênero possui significados diferentes conforme o contexto em que é utilizada. Também observamos que, do ponto de vista educacional, o principal desafio das escolas é promover um ambiente de aprendizagem, respeito e convivência entre pessoas com diferentes histórias, valores e experiências. Pela perspectiva da psicanálise, compreendemos que a construção da identidade humana é um processo complexo, singular e profundamente ligado à história de cada sujeito. Em vez de oferecer respostas prontas, a psicanálise nos convida a escutar, compreender e refletir sobre a experiência humana em toda a sua complexidade. Independentemente da posição que cada pessoa tenha sobre esse tema, uma sociedade democrática se fortalece quando o debate é conduzido com conhecimento, respeito e disposição para ouvir diferentes perspectivas. Afinal, compreender não significa necessariamente concordar. Significa estar disposto a conhecer os argumentos, analisar as evidências e construir uma opinião de forma consciente e responsável. Essa é a proposta do nosso canal: oferecer conteúdo fundamentado, estimular o pensamento crítico e promover reflexões que nos ajudem a compreender melhor a história, a sociedade e o comportamento humano. Muito obrigado por ter acompanhado este vídeo até o final.